Casas abandonadas proporcionam um risco iminente aos moradores do bairro 19 e na Manga Mascarenha. A reportagem deslocou-se na manhã de sábado a uma residência de Ganim, onde surpreendemos o jovem Simão de 18 anos de idade. Este compartilhou conosco os desafios que tem vivido próximo desta residência, uma vez que a mesma, após ter sido danificada pelos três fenômenos catastróficos na zona centro, os fenômenos e intempéries referentes ao ciclone Idai, Xalam e Iolice, e danificou os cabos elétricos, e de lá para cá a EDM ainda não interviu. Deslocamos-nos para o bairro de Manga Mascarenhas, concretamente cá no bairro 19, onde vamos aqui falar acerca deste ponto onde nos encontramos como o primeiro exemplo daquilo que é o risco que os moradores deste bairro têm enfrentado diariamente, naquilo que é o risco que as crianças enfrentam face a esta situação. Fala-se aqui acerca do perigo que as crianças enfrentam cá perto desta residência abandonada, isto após os ciclones Idai, Eloise e o ciclone Ken e o ciclone Xalam. Os moradores dizem-se agastados porque não é a primeira vez que chamaram a atenção aos líderes mais competentes de modo que possam resolver esta situação. Duas crianças passaram dias difíceis após terem sido eletrocutados dentro desta residência enquanto brincavam. E como a bondade e para além de compensar, ela salva vidas, este jovem herói colocou uma barreira para evitar que as crianças sejam eletrocutadas novamente. Foi o jovem Simão, concretamente de 18 anos de idade, que disse que houve um grande caso de acidente cá nesta mesma residência de uma menor de 7 anos que, quando tentava subir nesta grade, ele tentando olhar para o outro lado, e foi eletrocutado cá neste mesmo bairro, nesta mesma residência. Estas imagens foram capturadas dias antes do pequeno Simão ter improvisado uma pequena grelha, de modo que as crianças não pudessem tocar a grade. O fio está muito mal aí. E fui pegar uma madeira, pregos, acabei por pregar aí para o quê? Prevenir acidentes aqui na zona. Fato que levou com que estes moradores, primeiro, alguns moradores deste bairro, se dirigiram para esta residência de modo que então pudessem segurarem, nesse caso, as suas famílias, colocarem em segurança as suas famílias. E, concretamente, quando começaram a verificar fato de algumas desestruturação da mesma residência, alguns moradores eles aproximaram para esta residência de modo que eles pudessem conservar alguns donativos alimentares. Mesmo assim, esta residência não resistiu naquela mesma noite, fato que levou com que alguns moradores se retirassem da mesma residência quando começou esta mesma residência se danificando aos poucos. Do lado direito, houve a queda da parede da própria residência. Concretamente, quando houveram as primeiras quedas das primeiras 3 paredes desta mesma residência, alguns moradores se retiraram do quarto, vindo para a sala da mesma residência. Isto levou com que também o outro lado saísse o teto, fato que deixou os próprios moradores prematuros e se retiraram desta mesma residência. E foi assim que iniciou a história desta mesma residência como a casa abandonada. De lá para cá, nem o próprio dono e nem a própria EDM se fazem presente neste local para retirarem o cabo elétrico que se faz sentir cá no bairro. Uma da minha irmã aqui apanhou um esticão aí dentro. Então, daí eu fui fechar e fita colei, já está. Problema para o jovem Simão, a situação está minimizada. Ele vai à escola e ciente de que a barreira irá evitar graves problemas às crianças que por aí brincam. E já estou muito feliz e eu estou a ver que o trabalho já está no fim e tudo mais. E agora só posso ir à vontade na escola porque eu já sei que já coloquei esta coisa aqui. Chama-se Keysan, jovem músico e estudante.
Este contou-nos seus argumentos referentes ao desleixo do proprietário, que após ter terminado sua obra, que aluga, não teve tanta sorte para ver a sua recente casa, que serviria de fim lucrativo, danificado. Desde que aconteceu o ciclone e daí quem tem Lois, a casa está assim como vocês veem, danificado, e as pessoas saíram, basicamente as pessoas estavam se enquadrar aqui nesta casa e correm muito risco também das crianças, brincam aqui, como vocês estão a ver, né? Cheio de racho a casa, tem possibilidade de as crianças se ferir ou desabar a qualquer momento. Então esse é um risco que pelo menos o dono da casa venha pelo menos verificar, ver como está a situação, porque o dono basicamente, eu posso dizer que por hora o dono está transtornado, arrependido, um pouco assim frustrado por ver a obra dele desse jeito, sempre com essa esquerda. E precisamos pelo menos de um conselho das pessoas, pelo menos para verificar o dono, basicamente, desde que saiu até hoje. Já passam quase um ano, assim vai para 2 anos. E por sorte, esta residência não é usada pelos malfeitores para fazerem suas vítimas. Um movimento estranho das pessoas que vai para criminalidade e outras questões. Não, em termos de criminalidade não acontece criminalidade, só apenas são essas crianças que brincam aqui. Estivemos posicionados no bairro de Manga Mascarinhas, onde colocamos ponto final da nossa peça de reportagem, mas aprendemos muito com esses heróis anónimos. No exemplo de Simão, que colocou uma barreira de modo que as crianças não pudessem ser eletrocutados na residência, uma vez que 2 crianças teriam sofrido graves acidentes na mesma residência. A quem tem direito pede-se que minimize esta situação. A queda de paredes e riscos de eletrificação marcam graves perigos nas casas abandonadas.